Oi, 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 mulherada! Sejam bem-vindas, aqui é o lugar de todas nós. Eu sou a Mal, o episódio de hoje a gente vai falar sobre rotina exaustiva, que não precisa de tudo isso. É muito legal eu estar falando desse episódio justamente quando a minha rotina mudou bastante. E assim, eu vou falar de uma maneira mais positiva do que eu tinha escrito esse roteiro. Bom, não existe uma rotina perfeita, não existe perfeição. Opa, tá vendo? Tô falando que não existe perfeição, achei um monte de corretivo mal arrumado. Enfim, não existe perfeição. É um conceito muito ilusório que você vai ter uma rotina perfeita, que você tem 24 horas do dia, tem que aproveitar ao máximo as 24 horas do dia. Assim, na vida real não cabe. Muitas pessoas sabem que a realidade é um conceito diferente de um para o outro, mas de verdade, na maioria das realidades, não cabe esse perfeccionismo todo. Você vai adoecer acreditando que vai caber, ou que você tem que fazer mais, acordar mais cedo, enfim. E assim, muitas vezes também tem o que você tá sentindo, né? Lembrando que somos seres humanos, não somos máquinas, não performamos o tempo todo. É importante eu deixar isso muito claro, porque por mais que você tenha uma rotina muito bem cronometrada e organizada, parabéns por isso, tem dias que você vai estar com mais sono, tem dias que você vai estar mais cansado, tem dia que você vai sair atrasado para o trabalho, porque às vezes você vai ter dor de barriga. Então, assim, coisas imprevistos e coisas do seu corpo, né, tipo, reações do seu corpo vão ser normais, vão ser ditas. Então, assim, às vezes você quer cumprir algo, mas você não vai conseguir cumprir daquele jeito. Então, tenha paciência com você, se respeite, respeite o seu tempo e o que o seu corpo tá falando. Às vezes você precisa realmente dormir mais 15 minutos, então aproveite esses 15 minutos. Às vezes você precisa ir dormir cedo e não tá conseguindo, mas você precisa se esforçar para ir deitar mais cedo, para descansar melhor. Então, tudo isso vai de como que tá indo a sua rotina. E assim, buscar a perfeição numa rotina, em executar muitas tarefas num dia só, a longo prazo, né, vários dias repetidos, vai te dar muito desgaste, muito estresse. Então, assim, às vezes um trem vai demorar mais, vai acontecer um acidente no caminho para o seu trabalho e aí você vai pegar trânsito. Então, tem que ter uma flexibilidade na sua mente, no seu mental tem que estar saudável a ponto de entender que são imprevistos, você não tem controle e tá tudo bem. O que você pode fazer é tentar contornar. Cheguei um pouco mais atrasado, agora paciência, vou ter que ficar um pouco mais tempo no trabalho para cumprir esse atraso. Se você não precisa, melhor ainda. Desculpa. E então, assim, lembrem disso. Tem um termo que basicamente é isso, né? Que é o Carpe Diem, que é para ir viver. Ir viver, desfrutar dos bons momentos, não ficar naquela coisa só focado em trabalhar, gerar resultado, gerar dinheiro, pagar conta, sair correndo. Tem muitas mães que realmente têm uma rotina muito sobrecarregada, porque trabalham fora, trabalham dentro de casa, têm filhos pequenos para criar, então assim, realmente é muito corrido. Principalmente quando não se tem rede de apoio ou quando a rede de apoio é limitada. Então, mas como eu disse, cada realidade é uma. E ainda assim, muitas dessas mães sobrecarregadas, que é um ponto muito importante de enfatizar, elas performam muita coisa e performam bem. Mas pensa no lado pessoal dessas mulheres. Essas mulheres provavelmente são as mais exaustas, porque elas têm tempo de cuidar de tudo e todo mundo, mas nunca delas. Basicamente é isso. Se você conhece uma mãe multitarefada, ela realmente é uma guerreira, ela é admirável, mas ao mesmo tempo ela tá exausta, gente. Então deixe essa mulher em paz. Importante. Então, assim, teve uma pessoa que me perguntou recentemente: Nossa, mas você tem paciência de esperar no ponto de ônibus todo esse tempo? Sim, primeiro que eu não quero comprar um carro e não quero juntar dinheiro para isso, eu não quero ter esse tipo de gasto. Segundo que eu tô bem, se eu não tô com fome, não tô apertada, tá tudo tranquilo. Geralmente eu nunca tô, eu realmente me organizo para poder esperar o ônibus na paz do Senhor. É por quê? Porque eu escolho as minhas batalhas.
Eu vi isso numa blogueira e eu achei realmente muito interessante. Aprender a escolher suas batalhas diárias. Cada dia vai vir uma opção de briga, uma opção de conflito, uma situação que vai te desgastar. Você decide se você vai realmente se desgastar com isso ou não, se isso realmente é pertinente para você se estressar ou não. Então, assim, é muito leve quando você escolhe. E eu sou muito tranquila nessa parte agora, né? Porque eu decidi que eu não vou mais me estressar com muitas coisas. Às vezes a gente gasta uma energia que a gente não tem mais, a gente adoece porque a gente quer resolver o mundo e a gente não tem capacidade para isso. Infelizmente, não tem como ser uma super-heroína. Por mais que você admire Mulher Maravilha, ser elogiada como Mulher Maravilha, eu fui por muito tempo elogiada dessa forma e acreditava nisso e eu não quero mais ser. Eu não quero ser essa super-heroína, porque primeiro eu sou humana, posso realmente adoecer e falecer. Eu estou envelhecendo como todo mundo, então eu realmente quero ter mais sabedoria para aproveitar o tempo que eu tenho com mais tranquilidade, mais saúde, sabe? Condições melhores de viver. E não necessariamente isso envolve dinheiro. Isso envolve sabedoria e escolha. Como eu disse, escolha suas batalhas. Tem pessoas que vão soltar comentários bem desnecessários e desagradáveis, você só ignora. Pra que você vai responder uma pessoa, gerar um conflito, se verdadeiramente a pessoa não vai te escutar e aquilo ali vai ser totalmente em vão? Entende? Então, melhor ficar quieta, ouvir, deixar pra lá, fingir que não ouviu e tá tudo certo. Então, assim, e antes feito do que perfeito, também uma frase que eu tenho usado muito aqui em casa, que é assim, às vezes você quer fazer algo muito perfeito, mas você tá fazendo, e só de você ter feito, e tá fazendo e deixar ele feito, às vezes ele fica perfeito sim, sabe? Fica bem feito, na verdade. Bem feito já é muito melhor do que perfeito. Entende? Às vezes você tem que mudar a régua que você tá medindo as suas ações, as suas tarefas, a sua performance, as suas cobranças consigo mesmo. Quando você começar a se cobrar menos, talvez tudo melhore. Falo isso por experiência própria. Mudei completamente a minha vida, em várias áreas da minha vida, e tem sido muito melhor. E às vezes as pessoas que você estava ao seu redor antes não ia agregar, sabe? Então também tem essa questão. Às vezes você tá exausto de tantos cenários que você precisa zerar a vida e parecer que nasceu ontem, realmente, para começar tudo do zero e ter novas experiências e uma liberdade incrível dentro de si mesmo. Mas eu sei que é desafiador, é muito desconfortável, porque sai, né, da sua zona de conforto, de algo que você já conhece. Então, não é para todos, infelizmente. Não é todo mundo que consegue, de certa forma, se arriscar desse jeito. E assim, tem dias que vão dar certo, tem dias que vão render, tem dias que vão ser produtivos e tem dias que não vão ser. E tá tudo bem, porque, lembre-se, segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias e depois ele foi descansar. Imagina quão trabalhoso foi, porque aparentemente é bem grande, tem muitas questões da natureza aqui que são bem complexas, e depois de todo esse trabalho, ele foi descansar. A gente existe isso e faz no final de semana. Então, assim, tentem lembrar que como você tem a sua realidade, tem a sua rotina, aproveite o seu dia de descanso, use ele da melhor forma que você possa, né, usar, e cuide de você. Só você pode cuidar de você. Só você realmente vai cuidar de você. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueça de deixar seu joinha, que é muito importante, o like. Comenta aqui embaixo o que você acha, experiências que você teve mais ou menos sobre isso. Compartilha para suas amigas que estão precisando dessa mensagem para acalmar a mente e entender que elas estão bem, para elas pararem de surtar sobre isso. E não esqueça de se inscrever aqui abaixo no canal, venha fazer parte da família aqui do podcast. E eu te espero no próximo, te ver no próximo episódio. Meu Deus, travou. Até mais, até o próximo episódio. Beijo. Tchau.